Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, vamos ler apenas o verso 17. E a Bíblia diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de estar juntos esta manhã, ouvindo a Tua palavra em Tua casa. E o que queremos, Deus, é receber do Senhor a palavra que é o verdadeiro alimento, como ela própria diz. Não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que procede de Tua boca, ela nos alimenta. Por isso estamos aqui para Te ouvir. Não viemos aqui ouvir os homens com histórias, com filosofias, Pai, com doutrinas humanas, mas viemos ouvir a doutrina de Deus, a palavra de Deus, que ela fale ao nosso coração, que ela transforme a nossa vida, que ela mude a nossa direção, é o que eu Te peço, entregando a minha vida ao Senhor e pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção do Teu Santo Espírito para que eu possa ministrar a palavra neste poder, que ela quebre barreiras e chegue aos nossos corações, é o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo, no final da sua carta aos Gálatas, ele traz esta frase que ficou muito conhecida e ficou marcada no seu ministério. Ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Essa afirmação de Paulo não é uma afirmação figurada, não é uma poesia, é uma afirmação verdadeira. Ele trazia de fato no seu corpo físico algumas marcas que ele recebeu por causa de Jesus, por causa da pregação do Evangelho, por causa do seu envolvimento com a obra de Deus. E a própria Bíblia narra no livro de Atos e até nas suas próprias cartas quantas vezes o apóstolo Paulo sofreu fisicamente por causa da pregação do Evangelho. Por algumas vezes ele foi torturado, fustigado com varas, foi açoitado por diversas vezes. A Bíblia narra isto, e isto trouxeram para eles então cicatrizes, que são marcas no seu corpo, e que ele diz: olha, eu trago essas marcas, ninguém me aborreça, ninguém me moleste, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei em quem tenho crido, como ele disse também. E Paulo então traz essa breve palavra encerrando a sua carta aos Gálatas, cicatrizes que ele tinha no seu próprio corpo. E essa palavra me traz esta manhã uma reflexão que eu quero aqui fazer com os irmãos a respeito da nossa vida, da nossa história, das nossas cicatrizes. Não sei se você tem alguma cicatriz no seu corpo, e por trás de cada cicatriz normalmente tem uma história, né? Você, quando olha para você e vê que há uma marca no seu corpo, quando você exibe isso para alguém, você conta a história. Olha, eu ganhei essa cicatriz, aconteceu isso, foi nessa circunstância, porque aquilo ficou gravado no seu coração, o episódio ficou marcado na sua vida. São marcas aparentes, que às vezes as pessoas veem, porque são visíveis, né? São algumas marcas exteriores que não são cobertas pela nossa roupa. Algumas estão escondidas porque foram em alguns lugares que a roupa cobre, mas ao momento que elas são exibidas, você lembra de alguma circunstância, de alguma história, porque aquilo deixou uma marca também emocional na sua vida. Então, não há apenas marcas físicas, mas nós também somos marcados emocionalmente ao longo da nossa vida. Então, as marcas físicas podem ser visíveis a olhos nus, mas as marcas interiores, as marcas emocionais, elas não estão à vista de ninguém. Elas estão lá, guardadas, escondidas, muitas vezes mascaradas. Algumas marcas de cicatriz físicas,
Elas podem até ser disfarçadas. Já existe hoje tecnologia com laser, com cirurgia, em que algumas pessoas conseguem sumir com cicatrizes, sumir com marcas. Isso já é possível no campo da ciência. Mas a cicatriz que ninguém vê, aquela que está na nossa alma, no nosso coração, para essa ainda não há uma cirurgia, ainda não há um laser, nenhuma solução para que elas sejam apagadas. E é interessante olhar para a vida do apóstolo Paulo e pensar e refletir a respeito disso, porque como eu citei aqui alguns exemplos de diversas vezes em que ele foi chicoteado, açoitado, né, com coisas ruins que marcavam, que lanhavam a sua pele, e isso sem ser culpado de algum crime, sem ser um assassino, sem ser um ladrão, apenas por estar pregando o Evangelho de Jesus. Esse sofrimento que ele acumulou ao longo da sua vida poderiam também ter marcado profundamente a sua alma, o seu coração. Ele poderia ser um homem traumatizado. Nós costumamos muito usar esta palavra, né? Traumatizados pela vida, pelos problemas, pela infância, pelas lutas que tivemos, né? Pelas surras que levamos. E Paulo poderia ser um homem marcado por essas perseguições. Certa vez, o apóstolo Paulo disse como ele se sentia por dentro, dizendo que havia temores o tempo todo cercando, porque ele era perseguido até pelos irmãos, judeus como ele, que se voltaram contra ele. Então, ele enfrentou lutas em todas as áreas da sua vida e bem teria todas as razões para ser um homem traumatizado. E essas cicatrizes que a vida impôs a ele, ficaram ali como marcas no seu corpo que lembram histórias da sua vida, mas que não fizeram com que a sua alma, a sua personalidade fossem alteradas por essas marcas. E a vida também, como eu já disse aqui, irmãos, deixa algumas marcas na nossa vida que não podem ser apagadas. E a única maneira que eu tenho para assumir com elas é expô-las ao amor de Jesus. Colocá-las diante da graça de Deus para que eu possa lidar com elas. Talvez eu não esqueça uma história que aconteceu comigo, com você não esqueça. Uma cicatriz que te lembra um fato ruim. Talvez não suma nunca da sua mente aquela memória. Mas uma coisa é eu lembrar de um fato, e outra coisa é eu sofrer de novo aquele fato à medida que eu me lembro dele. Isso não é bom, mas quanto a isso só há uma solução. É deixar que o amor de Deus, que foi a grande motivação de Paulo, foi o apóstolo que pregou a respeito do amor de Deus. É aquele que dá aquela declaração em 1 Coríntios 13, definindo o amor. Então esse amor motivou Paulo a continuar pregando, apesar de toda a perseguição, apesar de todas as dores que ele sofreu por causa disso. Então, amados, se há alguma marca na vida da gente, essas marcas podem ficar para a vida toda, porque são marcas na vida, são marcas físicas. E isso pode aparecer e permanecer, eu não tenho como lutar contra isso. Na história a gente vê que antigamente os senhores marcavam seus escravos, como hoje o homem marca os animais para mostrar que eles pertencem a ele. E alguém que foi marcado dessa forma, né? Como é que reage depois disso? Como é que vive, como é que enfrenta a realidade com essa marca? Às vezes há algumas marcas que vão aparecer ao longo da nossa vida no corpo, que a gente também não consegue evitar. O escravo não podia evitar que ele fosse marcado. Você quer ver uma marca que talvez você vá se identificar com ela e que você percebe que não há como evitar? As marcas da idade, meu irmão. Você já está apresentando alguma delas? Já? Não olha para mim não, que eu estou bem, tá? É contigo aí. Mas talvez você tenha algumas marcas da idade. As rugas de expressão, né, como o pessoal fala. Os cabelos brancos, igual o pastor Paulo ali, eu não tenho nenhum. Tá? Estão aparecendo alguns rebeldes aqui. Mas são marcas que a gente não tem como lidar, não tem como evitar, não tem como impedir.
Talvez a gente se olhe no espelho hoje e compare com uma foto de 20 anos atrás, você diz, caramba, o que aconteceu comigo? Já teve essa experiência? Algum que hoje é careca já se olhou? Eu tinha cabelo. Não é verdade, irmãos? Acontecem assim coisas que a gente não tem como evitar. A vida vai deixar, invariavelmente, algumas cicatrizes na gente, mesmo que sejam essas que nascem espontaneamente, não é? Talvez você seja marcado por uma discriminação que você sofreu, né? Hoje em dia, o pessoal usa muito a palavra bullying, não é? E até exageram muito esse conceito, mas pode ser que isso provoque cicatrizes também. Quando você, desde pequeno, é chamado por algum apelido, é taxado por algum comportamento, né? E carrega isso durante a tua vida toda, uma circunstância que aconteceu contigo, isso vai ficar por aí marcando a sua vida. Às vezes você tem uma doença e essa doença marca você, e você fica com a tal da sequela, né? A doença deixou uma sequela. O que é essa sequela? É uma marca que ela deixou para você saber, olha, isso aqui, esse comportamento, esse jeito, essa deformidade, isso é uma sequela de uma enfermidade que eu acabei adquirindo. Então, existe um universo enorme aí de marcas com as quais a gente pode lidar. Essas estão aí no universo do que é físico, do que é natural. Mas existem algumas marcas que estão no aspecto espiritual, e aí também vão marcar a alma e o coração das pessoas, mas são marcas causadas pelo pecado, irmãos. E muitas vezes não serão visíveis, como eu disse, aos olhos dos outros, mas vão deixar os seus vestígios na nossa vida. O pecado, quer queira, quer não, ele vai nos marcar durante a nossa vida. É muito comum, às vezes, a gente ver no Facebook, ver na internet, né, uma sequência de fotos antes e depois da droga. Você já viu essas fotos? Né? O fulano antes do crack, depois do crack, antes da maconha, depois da maconha. Você vê a transformação na fisionomia da pessoa, completa, né, na cocaína. Você vê que muda totalmente a cara, a aparência da pessoa totalmente desfigurada. As drogas, que é um pecado, produzem transformações que marcam a pessoa. E às vezes, mesmo depois de recuperada, porque existem alguns casos de recuperação do vício, mas ela ainda está com aquela aparência, ela ainda preserva no seu corpo aquela marca que não sai, ficou ali como uma característica da sua vida. E tantas outras a gente poderia usar como exemplo, a prostituição, o alcoolismo, tudo isso vai deixar marcas. O adultério deixa marcas também na pessoa, porque ela pula de parceiro em parceiro, ela não é feliz, ela não tem realização, o pecado vai marcá-la também. O roubo, a traição, tantas outras coisas que a gente poderia citar, marcam a pessoa, mas algumas delas são até diferentes das drogas que eu disse. Você não vê, você olha para a pessoa, mas você não vê nada fisicamente estampado no seu rosto. Eu sou um traidor, isso não aparece no rosto de ninguém. Mas na alma está lá aquela marca, quer queira, quer não, aquilo acompanha, porque há um sentimento de culpa com o qual a gente precisa lidar, o qual nós queremos negar a vida inteira, como já disse muitas vezes aqui em mensagens. O ser humano não consegue viver com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um dos que mais nos joga para baixo, é um dos que mais nos perturba. É por isso eu sempre digo que a gente vive dando desculpas. O que são as nossas desculpas? São tentativas de nos livrar do sentimento de culpa, mas ele está lá dentro, ele é carregado, ele está lá. Ninguém vê, não está estampado na nossa testa, mas a marca está lá dentro do nosso coração. Porque sabemos que somos culpados e sabemos que essa culpa nos afasta de Deus, que essa culpa nos tira do plano de Deus e faz com que a gente viva uma vida que não é aquela que Deus tem preparada para nós. Então veja quantas marcas nós podemos enfrentar. Algumas, como disse, que são cicatrizes, que são histórias da vida. Algumas vão nos lembrar até momentos engraçados,
mas outras vão ser muito tristes, outras vão mostrar uma vida miserável, e a pior delas são aquelas que ninguém vê, estão no nosso coração, que não estão estampadas na testa, mas que marcam a nossa vida, os nossos relacionamentos com as pessoas, marcam a maneira como a gente fala, se expressa, marca a gente de tantas maneiras, e a gente não gosta de conviver com isso nem um pouquinho. E como eu disse, Paulo foi marcado, mas ele não se deixou marcar na sua alma, porque foi alguém que até o fim trouxe uma mensagem de vida e de esperança. Foi alguém que até o fim manteve a sua fé em Deus. Então há alguma coisa que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. E a única maneira que eu tenho de fazer com que essas marcas sejam tiradas da minha vida é recorrer ao mesmo Senhor que foi o Senhor da vida de Paulo. Só Jesus pode tirar as marcas da vida e as marcas do pecado, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas culpas, tudo isso Ele levou. Ele foi marcado na cruz, Ele mostrou aos discípulos, olha aqui as marcas na minha mão, nos meus pés, sou eu mesmo. Ele levou marcas na cruz para que essas marcas que estejam em mim sejam agora atribuídas a Ele. Ele fez isso, queridos. A salvação em Cristo não é só no que se refere à vida eterna e à condenação. Jesus não vai me salvar apenas para que eu passe a eternidade no céu com Ele, mas Ele me salva também para que eu viva aqui e agora uma vida diferente. Foi por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é apenas para eu esperar a vida eterna enquanto vivo miseravelmente o meu presente. Eu aguardo a vida eterna em Cristo, mas eu vivo agora, eu vivo bem em Cristo também. Eu vivo livre em Cristo. A Bíblia diz, se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. E quem é que pode perdoar os meus pecados? Quem é que pode tirar as marcas do meu passado? Quem é que pode me curar integralmente, tanto física quanto emocionalmente? É o Senhor Jesus. É Ele que pode fazer essa obra. Ele morreu para isso. Algumas marcas, queridos, eu disse, a gente não vai conseguir tirar. A cicatriz vai permanecer. Mas eu não posso sofrer ainda com ela. Eu preciso olhar para aquela marca e apenas contar a história, mas não viver essa história novamente. Porque eu preciso lembrar, Cristo morreu por mim. Cristo levou sobre si as minhas dores. Leia Isaías 53. Ele levou sobre si, Ele levou sobre Ele as minhas enfermidades, as minhas esquisitices. Todas as coisas que hoje fazem a vida que eu sou, aquilo que eu sou, estão em Cristo para serem renovadas por Ele. Então a salvação não é apenas o perdão para que eu viva com Cristo na eternidade, mas é o perdão para que eu viva com Ele e comigo mesmo, aqui e agora. Há pessoas que não conseguem viver consigo mesmas. Elas não conseguem viver nem com o outro, mas consigo mesmas elas não conseguem viver, por causa das marcas que trazem acumuladas em suas vidas. Há situações, queridos, que nós nunca mudaremos. Coloque isso no seu pensamento. O seu passado, por exemplo, você nunca vai mudá-lo. Tem como você mudar o seu passado? Não tem como. Não inventaram ainda a máquina do tempo. Você acredita que algum dia vão inventar? Eu acho que não. Embora o homem tente, né? Mas ainda não inventaram a máquina do tempo que eu possa entrar nela, voltar 20, 30 anos atrás, e aí consertar algumas coisas que eu estraguei, fazer de novo algumas que eu fiz mal feito. Não tem como eu fazer isso. Então, o meu passado eu jamais conseguirei mudar.
A única coisa que está a meu alcance é mudar o meu presente e assim mudar também o meu futuro. É isso que está ao alcance de cada um de nós. Jesus veio levar o seu pecado, o pecado do seu passado. Jesus levou tudo isso na cruz. E agora te deixa livre para que você tenha um presente completamente transformado. Um futuro plenamente abençoado. Então pare de pensar no seu passado, porque você não pode mudar o seu passado. Mas você pode e deve mudar a sua reação ao seu passado. Talvez sempre que você lembre de alguma coisa, você chora. É comum a gente ouvir isso, né? A pessoa diz, eu não gosto do Natal, porque sempre quando chega a época do Natal, eu choro. Nem me diga que é contigo que eu estou falando. Deve ser com um monte de gente aqui essa história. Eu escuto isso muito, né? Porque no Natal eu lembro que a minha família reunia, que a minha mãe fazia isso, que meu pai fazia aquilo, que os meus avós, e agora isso, agora aquilo. Ótimo, é a vida muda, as coisas mudam, as situações se transformam. Mas eu não posso mais permitir que isto aconteça todo ano, querido. Porque todo ano tem Natal, tem ou não tem? E eu vou todo ano me entristecer no Natal? Não, eu não posso permitir que isso se torne um ciclo vicioso na minha vida. Toda vez que eu escuto uma história, toda vez que eu lembro de uma coisa, toda vez que eu conto isso, e essas coisas se repetem como um ciclo na nossa vida. É isso que Jesus chama de vida e vida em abundância. Que eu todo Natal me entristeça, que toda hora que eu escuto uma música, essa música... Irmãos, tem certas coisas que até certo ponto tem uma normalidade, mas tem outras que, quando passam de algum ponto, já entraram no nível de doença. Já entraram num nível que está fazendo você morrer. Porque doença vai produzir morte. Se doença não for curada, qual é o resultado da doença? É morte. Doença não desaparece assim, ela vai piorando até te levar à morte. Então, alguma coisa precisa ser feita. Não é normal que todo ano eu me entristeça no Natal, que todo ano, toda vez que eu escuto essa música eu choro. Isso não é normal. O normal é a gente lembrar de algumas coisas que a gente não pode mudar e a gente pensar agora com outro pensamento, com os olhos em Cristo e dizer, poxa, como Deus fez coisas por mim e está fazendo, e como eu posso viver uma vida diferente daqui para frente. É esse o nosso alvo, irmãos. Não é mudar o passado, nem nunca foi, porque o passado Cristo perdoou. Agora o nosso alvo é viver o presente e mudar o futuro. É não repetir os mesmos erros do passado. É outra coisa também que aprisiona as pessoas quando ficam elas presas a uma história de vida ou de família. É a pessoa que diz assim, olha, meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, eu vou ser alcoólatra também. Como se você estivesse preso numa linha de destino, como se você não pudesse fugir disso. Jesus morreu para que você fuja disso. Jesus morreu para que você seja uma exceção na sua família. Para que todos que viveram isso, você diga, eu não vou viver isso, porque eu vou ser diferente, porque Cristo morreu por mim, perdoou os meus pecados, lavou os meus erros, eu não vou cair nos mesmos erros, eu não vou repetir a minha história familiar. A minha história vai ser diferente, meus filhos serão diferentes, meus netos serão diferentes. É assim que a gente muda a história, queridos. E o que era preciso fazer para a sua história mudar, já foi feito. Pastor, o que eu tenho que fazer? Já foi feito o que era preciso fazer. Jesus morreu por você. Jesus levou a sua carga, levou a sua culpa, levou as suas marcas. Não tem mais nada que precise fazer. Quem precisa fazer alguma coisa agora é você. É encarar essa realidade, é aceitar esse plano e dizer sim, eu não vou mais viver assim. Eu não vou mais achar que isso é normal. Eu vou viver diferente, porque eu creio
no que Jesus fez por mim. E essas marcas, elas não vão mais me afetar dessa forma. E é assim, irmãos, que Jesus muda as pessoas. Pensa, quando a gente se converte e ocorre uma mudança na nossa vida, de que maneira essa mudança ocorre? O que acontece, né? E, na verdade, quem tem que ver essa mudança são os outros, não somos nós, né? São as pessoas ao nosso redor que têm que dizer, poxa, o fulano está diferente agora. Há uma coisa diferente no fulano. Há um comportamento diferente, há algumas palavras diferentes, há uma maneira de viver diferente. Essa é a transformação. Agora, o que adianta eu estar numa igreja, eu frequentar uma igreja há anos e anos e nada se transforma na minha vida? E nada muda na minha vida? E eu ainda fico com as mesmas mazelas de sempre? Não, isso não é a conversão verdadeira que o Senhor propõe para nós. Deixar a velha criatura, deixar o velho homem e nascer para uma novidade de vida, como diz a Bíblia. É isso que Deus tem para você. Que você seja nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Como é que eu posso dizer isso em relação a mim, se eu ainda hoje fico trazendo para trás, trazendo para o presente as minhas mazelas do passado que continuam me assolando, continuam me perturbando? Eles, às vezes isso acontece e a gente não consegue evitar, mas tem algumas saídas para isso. Tem saídas, não é algo que vai determinar a sua vida. Tem até a saída da medicina, tem a saída do cuidado psicológico, tem alguma saída. O que não é normal é eu dizer, não, vai ser assim a vida toda. Eu vou levar isso para o resto da vida. Não, isso não é normal. Porque Cristo morreu por você para transformar a sua vida. E o que é comum acontecer, pelo menos era assim antigamente, porque hoje até isso está ficando esquisito na igreja, irmãos. Presta atenção, antigamente, quando alguém entrava para a igreja, né, a gente usa essa frase, entrou para a igreja. A verdade, entrar para a igreja não quer dizer nada, porque quer dizer a conversão, converteu-se a Cristo, rendeu-se a Cristo, isso é que importa. Mas antigamente, quando alguém entrava para a igreja, a pessoa via uma mudança radical de vida. Hoje já nem mais isso tem. A pessoa entra para a igreja, sai e ninguém muda nada, não percebe mudança nenhuma. Então as evidências daquilo que Deus faz em nós são as coisas que se transformam na nossa vida. E se Deus vai fazer alguma coisa em mim através da conversão, algo tem que ser mostrado, queridos. Então eu posso trazer várias marcas e cada um de nós vem a Cristo com uma história de vida totalmente diferente. Mas Jesus pode tirar todas elas e pode transformar você. Eu não consigo entender que alguém seja cristão e continue do mesmo jeito a vida toda. Alguma coisa tem que mudar. Um velho rabugento pode se tornar um sábio ancião. Sabia disso? Agora, você quer ser um velho rabugento a vida toda? Você vai ser um velho rabugento a vida toda. Mas se você, velho rabugento, foi a vida inteira assim, render-se a Cristo, abrir o seu coração, Ele pode transformar você num ancião sábio, ao qual as pessoas vão recorrer para um aconselhamento. Como velho rabugento, ninguém chega perto de você, ninguém quer saber de você. Isso é a conversão, há uma mudança na marca que caracterizava você. A gente é marcado, não é, irmãos? Velho rabugento, aonde ele vai, todo mundo, cuidado que vem um velho rabugento aí. Não é assim ou não é? E a mulher encrenqueira? Tem aqui na igreja? Não, né? Tomara que não, Deus queira que não. Mas todo mundo sabe quando ela está chegando, não sabe? Vem a mulher encrenqueira ali, cuidado com o que você vai falar. Não dá muito papo para ela. Isso é a marca. Agora veja que coisa terrível se isso acontece na igreja. A pessoa não é cristã, a pessoa não se converteu, como é que ela continua a mulher encrenqueira? Como é que ele continua o velho rabugento? Como é que pode isso? A marca está ali ainda? Jesus falhou, não tirou essa marca?
um escravo pode ser livre no Senhor. Naquela época em que a Bíblia foi escrita, a escravidão era algo muito comum, e é muito linda ver a carta de Paulo a Filemon. Se você ainda não leu a carta de Paulo a Filemon, leia, é um capítulo só. Tão bonito, né? Paulo falando do escravo fujão, né? E falando como ele se tornou livre em Cristo. Ainda era escravo, mas estava livre em Cristo. Veja que em Cristo, até aquilo que eu não posso mudar, muda. Talvez eu não consiga mudar a minha situação, mas eu mudo a minha maneira de ser. Talvez eu não mude o que está ao meu redor, mas eu mudo quem sou eu. Eu posso, como escravo, ser o melhor escravo. Lembra da história de José no Egito? Ele é o escravo na casa de Potifar, mas ele se torna o melhor escravo. Depois ele é prisioneiro, injustamente, mas prisioneiro. E aí ele se torna o melhor prisioneiro, a ponto do carcereiro dar a chave na mão dele. Veja, eu não posso mudar as circunstâncias da minha vida, eu não posso mudar o lugar onde eu moro, eu não posso mudar a minha vizinhança. Às vezes não posso, às vezes posso, às vezes não. Mas independente do que está ao meu redor, eu posso ser diferente. Eu não sou obrigado a ser um velho rabugento a vida inteira. Eu não sou obrigado a ser um homem mulherengo a vida inteira. Sou obrigado? Não. Você não é obrigado a ser uma barraqueira a vida inteira. Você pode mudar. Foi para isso que Jesus deu a sua vida, por você. Não é para você ser essa mesma porcaria a vida toda. É para você mudar. Foi isso que ele fez por todos nós. Deus, a Bíblia diz, não faz acepção de pessoas. Só para você lembrar, está lá em Atos 10, versículo número 34. Em Atos 10, 34, o apóstolo Pedro diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso quer dizer? Deus não tem pessoas preferidas, não tem grupinhos, não faz diferença entre ninguém. Para Deus todo mundo tem a mesma cor, a mesma classe social. Para Deus tudo é farinha do mesmo saco. Nós viemos do pó e ao pó vamos voltar, e todos iguais nós somos aos olhos de Deus. Então todos nós temos a mesma chance de mudar. Todos nós temos a mesma chance de receber sobre a nossa vida os benefícios da cruz de Cristo. Por isso a Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou um povo só, não amou um país só, não amou um clube só. Deus amou o mundo todo, para que qualquer um que exista possa ter a sua vida transformada. E no meio dessa gente, tem gente com todo tipo de história, como nós aqui, um grupo pequeno, queridos. Cada um de nós, se pudesse vir aqui à frente, contaria a sua história. Histórias das mais diversas. Talvez você se identificasse com algumas, essa é parecida com a minha, mas outra você vai ouvir, pô, não tem nada a ver comigo. Porque cada um de nós é uma história diferente. Mas temos algo em comum: o mesmo Jesus que nos libertou. O mesmo Jesus que morreu por nós, para que a gente seja nova criatura, para que a gente viva a nova vida. Não é esse o nome da igreja, Nova Vida? Como é que eu vou ser da nova vida tendo uma vida velha, irmão? Não dá, você está fora da igreja, eu vou mandar você para fora. Nova vida, mas você não muda a vida é a mesma velha vida. Não, alguma coisa tem que mudar. Veja, você pode não tirar uma cicatriz, como eu disse, mas essa cicatriz pode ser uma história. E não necessariamente ser uma história ruim. Ela pode se transformar num testemunho de vida. Olha, eu sofri. Era assim Paulo. Eu trago no corpo as marcas. Ó, tá vendo isso aqui? Foi chicotada, isso aqui foi açoite, me lanharam, isso aqui foi a vara que me enfiaram. Tá vendo isso aqui? Mas é o meu testemunho em Cristo. Apesar de tudo isso, Deus me deu vida e eu estou aqui até agora. Assim Paulo falava, assim Paulo pregava. Então veja, uma marca se transforma num testemunho. Como eu disse, amados, você pode ter a história que você teve ao longo da sua vida. A gente recebe na igreja, a igreja é aberta para todos. Pode ter aqui uma ex-prostituta,
A vida toda eu me prostituí, eu fui marcada por isso, a vida toda. Mas você pode ser uma nova pessoa, eu não quero saber do seu passado. Eu quero saber de hoje para frente quem você quer ser. Veja, a Bíblia conta a história de uma prostituta, irmãos. Josué capítulo 6, verso 25. Isso sem falar na mais famosa delas, né? Maria Madalena. Mas eu quero falar contigo a respeito dessa outra também. Josué capítulo 6, versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué enviara a espiar Jericó. Raabe, a prostituta, olha o título. Só nisso já tem a marca aí, não é? Como é que alguém chama você? Fulano o safado. É assim? Fulana a sem vergonha. O título já está lá, a marca já está estampada na testa. Raabe a prostituta. Mas Raabe a prostituta se tornou uma mulher honrada, porque ela foi fiel a Deus. Ela se torna uma mulher diferenciada, ela se torna uma mulher virtuosa e vai habitar em Israel todos os dias da sua vida a partir daquele momento. O ladrão, ele pode se tornar um homem diferente. Você lembra de Jesus na casa do ladrão Zaqueu? Leia comigo aí Lucas capítulo 19, versículo 8 até o versículo 10. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Jesus veio buscar o perdido. E quem é o perdido? Perdido sou eu, é você, era a gente com as nossas manias, com as nossas esquisitices, com as nossas marcas, com a nossa má fama, não é? Com as doenças que a gente tinha. Somos os perdidos. E aqui Jesus está na casa de um perdido desse, chamado Zaqueu, que era ladrão. Não é que a profissão dele fosse ladrão, é ladrão igual de hoje, de colarinho branco, né? É ladrão bem empregado numa empresa estatal, Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos para os romanos. E era ladrão, roubava as pessoas, cobrava mais do que era devido. E aí nesse encontro com Jesus, ele levanta e diz: eu vou dar aos pobres metade do meu bem, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus disse: hoje houve salvação. Até aquele momento, Zaqueu recebeu Jesus com alegria, a Bíblia diz, ele recebeu, abriu a sua casa, deu um banquete, Jesus foi convidado, foi lá, comeu, se esbaldou lá de comida na casa de Zaqueu, mas até agora ele não disse que houve salvação na casa de Zaqueu. Mas quando Zaqueu levanta e diz assim: minha vida mudou, eu não vou roubar mais ninguém, se alguém eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais, e outra coisa, metade de tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres. Aí Jesus, hoje houve salvação na casa de Zaqueu. Porque ela se evidencia na mudança, na transformação. Por isso é difícil a gente acreditar, embora não caiba a nós, nem muito menos a mim, ficar julgando os irmãos, quem é salvo, quem não é. Estou fora. Não quero julgar ninguém. Mas a evidência que mostra realmente a mudança é a transformação. Essa é a evidência. Se barraqueiro eu era, barraqueiro continua. Rabugento eu era, rabugento continua. Não, cadê a evidência? Cadê o fruto? Cadê a diferença? Não houve a diferença. Houve salvação na casa de Zaqueu, porque o ladrão não precisa ser ladrão a vida inteira. Porque a prostituta não precisa ser prostituta a vida inteira. E Davi, irmãos? Salmo 51, lê comigo aí. Salmo 51, do verso 1 ao 7.
Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, e eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Você sabia que Davi escreveu o Salmo 51 logo após o seu pecado mais conhecido? Eu não digo pior pecado, porque não existe pior pecado, tá? A gente tem essa tendência, foi o pior pecado. Não, pecado é pecado. Então, tudo pecado é igual. Mas depois do seu pecado mais famoso, que foi o seu adultério, que foi a tentativa de assassinato, né, que na verdade se concretizou. Depois desse pecado mais evidente de Davi, foi que ele escreveu o Salmo 51. E disse essas palavras que a gente acabou de ler. Mostrando, olha, o Senhor é justo, se o Senhor me julgar é justo, porque eu sou isso mesmo, eu sou miserável. E ele teve essa experiência de transformação com Deus. E ele pede a Deus no versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando Deus lava alguém, ele limpa de verdade. Quando Deus perdoa alguém, ele perdoa de verdade. Então Davi, o adúltero, o homem safado, ele encontra o perdão de Deus e ele volta a ser o rei Davi, amado pelo Senhor, o salmista que fazia poesias maravilhosas. Então, amados, tem solução, tem jeito. As marcas não precisam ficar para sempre na nossa vida. E outro exemplo que eu quero citar para você, o exemplo do próprio apóstolo Pedro. Não vou ler o texto pelo adiantado da hora, mas você conhece o texto. Pedro, um homem íntimo de Jesus, é advertido por Cristo que naquela mesma noite ele negaria Cristo por 3 vezes. E assim acontece. Ele se reúne com as pessoas ali, as pessoas dizem, você era um deles. Ele diz, não, não sou. Você o conhecia? Ele diz, não, não conhecia. E 3 vezes ele repete isso. Depois a Bíblia diz que ele olha para Jesus, Jesus está olhando para ele, e ele se retira e vai chorar amargamente. Ali está um homem destruído. Poderia ter sido marcado para o resto da vida. Isso é uma experiência tão amarga que Pedro passou. Negar o seu amigo 3 vezes, tendo sido advertido pelo próprio amigo. Hoje você vai me negar. E ele nega. E depois ele encara o seu amigo. E o seu amigo olha para ele, ele olha para o seu amigo e aí ele começa a chorar amargamente. Isso aí é uma experiência que qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra ia tratar isso como um trauma que ia ficar para o resto da vida em Pedro. E por algum tempo isso o acompanhou. Pedro não foi mais o mesmo depois desse episódio. Mas aí você encontra lá no Evangelho de João, Jesus, depois da ressurreição, aparecendo para os discípulos na praia. E aí eles ficam na dúvida, não é Jesus, não é Jesus? E aí ele senta com os discípulos, bota para cozinhar um peixinho na brasa, e aí vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? 3 vezes ele repete, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu te amo. 3 vezes ele negou. E agora 3 vezes ele tem a oportunidade de dizer de novo, na frente de todos os outros discípulos, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. É cura, é libertação. É para que ele seja o Pedro que Jesus queria que ele fosse. E nas 3 vezes Jesus disse, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, faça o que eu te chamei para fazer. Depois daquela negação, Pedro não seria mais um pastor de ovelhas. Pedro não seria mais um discípulo fiel. Se não acontecesse aquilo, apesar da promessa, porque lá atrás havia a promessa,
Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, porque Pedro disse, quando ninguém mais disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa afirmação que você fez, a minha igreja vai ser edificada sobre isso. E aí ele traz Jesus, ele nega Jesus, ele acaba com a sua vida, mas Jesus dá a ele uma nova chance de ter uma nova vida. Há sempre uma chance de ter uma nova vida. E aí Pedro vai ser o apóstolo que vai pregar no dia de Pentecostes, e 3.000 pessoas vão se converter naquele dia. Pedro era um pregador muito bonito? Não, era um pescador mal instruído. Depois é o mesmo Pedro que vai lá na casa de Cornélio, capítulo 10, que a gente leu aqui, e pela primeira vez vai pregar para um não-judeu, e esse não-judeu vai se converter. Pedro abriu as chaves do reino dos céus para os judeus e para os não-judeus. Os 2 episódios após esse acontecimento. Porque Cristo deu a ele a chance de ter uma nova vida. Pedro, você não é mais o que nega, você agora é o que afirma. Você agora não é o que trai, você agora é aquele que ama. Você é aquele que diz, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, porque agora você está apto. Isso é mudança, isso é transformação. Eu não posso viver com as minhas marcas, fazendo com que elas hoje ainda me marquem, a ponto de eu não ser aquilo que Deus queira que eu seja. Nada a evitar, queridos. A gente não consegue evitar a história que teve. A gente não consegue evitar o passado que teve. Mas a gente pode mudar o futuro que vamos ter, se a gente tiver atitudes diferentes. Se a gente tiver mudanças, se a gente olhar para si mesmo e dizer, eu não quero mais ser um velho rabugento, eu não quero ser mais uma mulher encrenqueira, eu não quero ser mais um safado, eu não quero ser mais uma mulher fácil, eu quero mudar. E Deus me deu todas as condições para eu mudar, porque Ele perdoou o meu passado. Jesus perdoou o passado de Pedro, perdoou a sua negação e deu uma nova chance. Deus te dá uma nova chance hoje, para você ser uma nova vida. Todo dia tem uma chance de você ser uma nova vida, não importa a história que você tenha tido até o dia de hoje. Hoje é o dia de começar a escrever uma nova história. Você precisa, é só uma coisa. Tem uma marca que você identificou? Tem alguma coisa que está te perturbando? Tem alguma coisa que você quer esconder e quer que ninguém veja? Conheço pessoas assim, com cicatrizes feias, e aí elas usam uma roupa mais comprida, é uma coisa no rosto, ela bota um óculos grande, ela bota um cabelo na frente, porque ela quer esconder alguma coisa que a envergonha. Eu digo a você hoje, pega isso que você tenta esconder e expõe. Mas não expõe para as pessoas, não. Expõe para Jesus. Porque Ele sabe quem você é e te conhece como ninguém, como nenhum outro. Ele conhece o teu coração, o teu sentimento, Ele conhece a tua vontade, conhece os teus pensamentos, então Ele sabe tudo sobre você. E tudo que você tenta esconder com roupa, Ele conhece, porque Ele te vê por inteiro. Então apresenta a Ele as suas marcas, mostre a Ele o arrependimento, por você ter sido marcado pelo pecado. Arrependa-se, arrependa-se e entregue a sua vida para Jesus Cristo. Ele é poderoso para limpar você, como limpou Davi dos seus pecados, como limpou Zaqueu da sua safadeza, da sua desonestidade. Ele é poderoso para limpar qualquer um que se exponha a Ele e que o queira receber e que queira render-se a Ele. A única coisa que eu preciso e você também precisa fazer, apresente suas marcas a Cristo. Fale para Ele, Jesus, aqui estão as minhas marcas. Aqui está esse episódio do meu passado que não sai da minha cabeça. Aqui está essa coisa que toda vez que eu penso me entristece. Aqui está essa festa na família que sempre no Natal me deixa triste. Aqui está isso, aqui está aquilo. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Apresente isso para Ele e diga, Jesus, está tudo isso aqui. O que o Senhor pode fazer por mim? Eu nunca vou esquecer essas coisas, mas eu não quero mais sofrer por elas.
Nunca elas vão sumir da minha mente, mas eu não quero mais sofrer. Eu quero ser uma nova vida. Eu quero ser uma nova criatura. As coisas velhas têm que passar e tudo tem que se fazer novo, porque é a promessa da tua palavra. Faça isso com Deus agora. Vamos orar. Pai, eu te peço essa manhã, Deus, mais uma vez, Senhor, toca nos nossos corações, Jesus. Toca no coração do teu povo. Toca no coração daquele que está marcado, daquele que tem carregado marcas na sua vida, no seu passado, daquele que é rotulado, meu Pai. Toca no coração dessa vida e transforma essa manhã, meu Pai. Pelo poder da Tua palavra, do Espírito Santo que ministra ao nosso coração, produzindo convencimento, transformação. E essa manhã, pessoas aqui pela internet apresentem ao Senhor as marcas de sua vida. Apresentem a Deus suas feridas interiores, suas marcas emocionais, seu coração. Apresentem a Deus dizendo: Senhor, eu me arrependo. Ô Pai, eu não tenho nem do que me arrepender, fizeram mal comigo, eu perdoo, Senhor. Eu perdoo, eu entrego nas tuas mãos a justiça, a vingança. Eu fui vítima, mas eu perdoo, Pai. Porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me amou, o Senhor me ama. Se há alguma coisa para se arrepender, meu irmão, se arrependa. Se há alguma coisa para perdoar, perdoe. Mas não carregue essas marcas em você que só te deixam doente, que só te jogam para baixo. Em nome de Jesus, coloque isso nas mãos do Senhor. Recebe, Deus, a nossa oração. Recebe, Deus, a nossa vida. E transforma vidas aqui, Pai, para que sejam nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.